Pessoal, então vamos colocar as portas e as janelas, mas antes de fazer isso, a gente precisa abrir os espaços para esses blocos, ok? Eu vou começar pelas janelas porque eu acho sempre um pouco mais fácil. Eu vou começar aqui pelos quartos. Só que uma coisa que eu vou realizar é habilitar todos os snaps, ou seja, se você criar uma linha, não necessariamente você vai estar vendo esse triângulo ou esse endpoint. Eu acho que eu já até comentei um pouco sobre isso. Então você vai procurar aqui embaixo a opção chamada Snap Cursor to 2D Reference Points. Eu quero que você perceba que está escrito ali F3, né? Ou o Snap. Se você não estiver encontrando ele no seu computador e quiser revelar ele, basta você ficar apertando o F3. Ó. Então repara que quem está piscando é esse objeto. Obviamente deixa ele marcado, ou seja, deixa ele no modo ON com o botão da direita. Você vai vir aqui em Object Snap Settings e você vai verificar se todos estão marcados e dê um OK. Uma outra forma de você acessar isso, até um pouco mais rápida, é digitar a letra OS de Object Snap e dar Enter. E você vai acessar também o mesmo elemento. Bom, e com isso marcado, vamos passar para a camada parede e com a linha, nós vamos criar linhas que vão do triângulo interno para a perpendicular externa e Enter para cancelar. Novamente a linha, sempre vindo no meio desses espaços e acione até você criar essas linhas de referência. Como o último comando que eu realizei foi a linha, se você apertar Enter novamente, ele vai acionar a linha e Enter novamente você conclui. Vamos realizar isso para todos os banheiros e todos os quartos, ok? Bom, e eu não vou realizar isso na janela da cozinha porque ela está deslocada. Uma vez que eu realizei esse ponto mediano para todo mundo, eu vou vir aqui em Offset. Como a janela dos banheiros tem um total de 80, eu vou então colocar metade, 0,40. E a partir dessa linha para a esquerda eu clico e dessa para a direita. E eu vou então, a partir dessa mediana, criando essas referências para conseguir abrir esse espaço de 80. Enter eu concluo. E novamente com o deslocamento, como a janela dos quartos vão ter 1,5, eu vou colocar 0,75, que é a metade. E novamente, divido a metade. Bom, com a ferramenta Trim, seguido de Enter, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a limpar essa relação, ou seja, abrindo esse espaço. Uma outra forma bem rápida de fazer isso é fazer um pequeno clique, que você vai criar uma linha que já elimina várias de uma vez. Pronto, janelas abertas. E com o Enter eu concluo. Bom, e a janela da cozinha, como é que ela vai ser? Ela vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dar um offset de 0,20 da parede interna para a direita, Enter para concluir, e um offset de 1,5 m direto dessa aqui para a esquerda, Enter para concluir. Porque aqui desse lado eu vou ter uma porta, então essa janela não poderia ficar no meio do espaço. E com o Trim, seguido de Enter, seguro o Shift para estender, solto o Shift e clico para eliminar e abro também esse espaço. Pronto, todas as janelas do projeto realizadas. Agora nós vamos para as portas e eu vou começar pela porta de entrada, pessoal. Então eu vou dar um offset de 0,10. E o que é esse offset de 0,10? É o que a gente chama de espalheta. Por quê? A porta ela não pode ficar encostada nas paredes. Então daqui para baixo, Enter. E um offset novamente de 1,40 m. Essa porta de entrada ela vai ser bem grande. E com um clique para baixo. Enter para concluir. Com o Trim, seguido de Enter, segurando o Shift, eu vou empurrar. Solto o Shift, eu vou cortar. Bem simples, né, pessoal? Ótimo, eu vou trabalhar agora na porta dos banheiros. Ela com o batente tem 80 centímetros, ou seja, eu preciso deixar um espaço aqui de pelo menos 90. Esse banheiro atende a suíte, então a porta dele vai ser por cá, e esse banheiro atende esse quarto, então ela vai ser daqui para cá. Então, com o offset de 0,10, eu vou criar dessa parede para dentro e dessa parede para cima. Perfeito. Enter para concluir. E agora, novamente, com offset de 0,90,
eu vou empurrar essa linha para lá e essas duas. Enter para concluir. Com o trim, seguido de Enter, segurando o Shift, eu vou empurrar, entrando com essas linhas para dentro da parede. E sem o Shift, eu vou começar a limpar essa relação. Perfeito. Com o Enter, eu concluo. Para a porta dos quartos, que dá acesso aos quartos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um offset de 0,70 do corredor para a direita, porque nesse espaço do corredor eu vou ter um armário, aqui dentro eu posso ter um armário também, então a partir dessa linha, Enter para concluir, com um offset de 0,10, eu vou criar o início da minha porta. Mesma coisa para a porta de entrada. E aí sim, com o Enter, eu vou acionar o trim, seguido de Enter segurando o Shift, e vou empurrar essa linha que eu criei a partir desse armário, e essa linha. Ótimo! A porta dos quartos, ela tem 90 de passagem com o batente, então eu preciso deixar um espaço de 1 metro. Então, offset de 1 seguido de Enter, dessa linha para a direita, dessa linha para cima. Perceba que essa linha ficou colada, não tem problema. Com o Enter eu concluo e o trim, seguido de Enter segurando o Shift, eu vou empurrar e solto o Shift. Basta agora a gente abrir essas portas, eliminando com o trim qualquer linha que eu ache desnecessária nesse momento. Olha lá, então o armário aqui, as duas entradas dos quartos, as duas entradas do banheiro, a porta de entrada e o lavabo. Falta a gente complementar com o quê? A porta para a cozinha e uma porta aqui para acessar esse corredor. Então, Enter para sair de qualquer comando, vou acionar o offset de 0,10 dessa linha para lá e dessa linha para baixo, seguido de Enter. Com o offset de 0,90, eu vou criar uma porta para os dois espaços. E com o offset novamente de 1 metro, eu vou criar essa porta. Enter para concluir, trim seguido de Enter, segurando o Shift, eu vou empurrar tanto essa porta para cima quanto para baixo. Novamente na garagem, e sem o Shift, eu começo a eliminar. Ótimo. Perfeito. Enter eu concluo. O que eu quero que você perceba é que nessa aula eu dei uma pequena acelerada. A gente começou bem devagar, mas eu começo gradativamente a acelerar um pouco, visto que eu não utilizei basicamente nenhum comando que você já não saiba. Basicamente o offset, o trim e controles como fillet, mas você percebe que não tem nenhum comando diferente, nada que é extremamente complexo. Então, com você dominando esses dois procedimentos do offset e do trim, você chega bem na conclusão desse tipo de planta aqui. E na próxima aula a gente vai realizar a importação da porta propriamente dita, tá bom? Um abraço!